Hoje você é um grande empresário, cara. Você é um grande produtor, é um grande biólogo. O que tu faz hoje é uma parada absurda. Bom dia, galera. Estamos aqui mais um episódio, Papo de Quintal. Vamos falar dos nossos apoiadores aí. Avante, produção total, né, cara? Empresa que está crescendo aí absurdamente aí no teu digital. Menezes Siqueira, nossa odonto, né? Sorriso, Fel, sorriso. Moleque. Beijo da Terra, né? Nossos mimos. Falando nisso, a gente daqui a pouquinho vai dar uns recadinhos sobre Beijo da Terra, mas mais pra frente. A gente vai começar hoje, nosso Papo de Quintal hoje está com meu grande amigo aqui, conhecido de longa data, Rafael Oliveira. Para você que deve conhecer como Rafael das Bromélias, esse cara aqui que é um absurdo, meu irmão, viajou já ao mundo, alguns exemplares aí, alguns milhares de exemplares aí de bromélias. Vou passar a bola para ele. Rafael, se apresenta, por favor, seja bem-vindo, Papo de Quintal. Tá, eu sou Rafael Oliveira, eu trabalho já, sei lá, 40 anos com bromélias, já descobri... Rafael Oliveira, calma aí, desculpa aí. Rafael Oliveira não, Rafael das bromélias. Ah, tá, então vamos embora, continua aí, vamos lá. Eu já fiz muitos cruzamentos, já descobri algumas espécies novas, que é uma coisa que eu gosto, não é apenas um trabalho, é uma coisa que eu gosto e de vez em quando eu saio pelas matas para ver alguma coisa diferente, descobrir alguma espécie, não apenas de bromélia, mas também de filodendros e antúrios, que são plantas muito interessantes. Já fiz principalmente assim, alguns melhoramentos genéticos de algumas plantas, inclusive até de ananás. Eu tenho um grande... Tem um acervo grande aí. Eu tenho um acervo grande de Então plantas. Vamos começar pelo começo, vamos lá. Como que o Rafael se descobriu o Rafael das Bromélias? Quando foi isso? Bem, eu morava num sítio na Barra da Tijuca, há, sei lá, 60 anos atrás. Eu descobri a tua idade, não falo... Eu estou um pouquinho maduro. Exatamente. Velho não. Experiente. E aí, olhando as bromélias na natureza, que ali tinha muitas espécies próximo da Pedra da Gávea, Pedra Bonita, aí eu fui gostando disso. E aí, quando eu comecei a fazer jardins, eu comecei também a utilizar as bromélias e a partir daí eu conheci algumas pessoas muito interessantes que gostavam de bromélias e orquídeas. Comecei, além de trabalhar com elas, comecei a produzir E quem eram essas pessoas? Era Luiz Correia Araújo, de Vargem Grande, o Roberto Menescal, e depois conheci algumas pessoas de fora também, que trabalhavam muito bem com bromélia, como uma pessoa da Costa Rica, Chester Skotak, Denis Cathcart de Sarasota, e outros da Holanda, Bélgica. E aí comecei a produzir melhor essas plantas em termos de melhorar geneticamente. Sim. Mas o começo ali, Eu quero saber disso, quero saber quero esmiuçar isso aí. Eu comecei a trabalhar, na verdade, como jardineiro. Sim. Quantos anos mais ou menos isso aí? Isso em 1975, 78, por aí assim. Sim. Eu comecei a trabalhar como jardineiro com uma pessoa que trabalhou no sítio Burlemax. Quem era essa pessoa? O Valfrido e a Cíntia Zanotto. E aí eu comecei a me interessar mais por paisagismo. Entendi. Fazendo jardins com eles e tal. E aí acabei criando o meu próprio negócio. Comecei a trabalhar como autônomo, fazendo jardins. E, paralelo a isso, comecei a produzir também bromélias. Aí veio a paixão, né? Aí veio a paixão. Você se tornou paisagista também nesse processo. Exatamente. Aí participei de Casa Cor aqui no Rio, fiz Casa Cor no Espírito Santo. Mas expondo paisagismo ou expondo bromélia? Paisagismo. Então você estava mais integrado no paisagismo nessa época. Eu colocava bromélias no paisagismo, mas nessa época era mais paisagismo. Mais voltado para o paisagismo, né? Entendi. Tinha um evento no Casa Shopping, que era o Terra Viva. Sim. Que durante muitos anos esse Terra Viva... Era uma exposição exposição de paisagismo. De paisagismo. Né? Mas sempre fazia um jardim
sempre utilizando bromélias para melhorar essa parte. Então entramos nas bromélias e tal. Primeira paixão. Qual foi a primeira paixão? A primeira bromélia que você apaixonou assim? Qual foi a primeira que você falou assim, pô, é isso aqui que eu quero fazer? A primeira bromélia foi uma... Porque a primeira paixão a gente nunca esquece, né? É, claro. A primeira paixão foi Vrisia saundersi, que é uma espécie nativa da Pedra da Gávea, que inclusive hoje está em risco de extinção. Tá extinta, E é a Vrisia botafoguensis, que essa está extinta. Já gostei dessa. Botafoguense, Queiroz. Gostamos dessa. Mas a Vrisia botafoguensis, inclusive, eu fiz uma exposição há poucos na Fundação Getúlio Vargas, que eu fiz questão de colocar essa bromélia, porque ela, no local de origem dela, não existe mais. Ela está extinta. Isso é muito importante, você vai chegar nesse tópico sobre essa coisa de levar para a exposição, que isso é muito importante. Agora, uma pergunta. As duas espécies você tem lá no sítio? Tenho. Isso é ouro, isso é ouro. Inclusive tenho dela variegata. Olha aí. Mas é uma mutação sua, a variegata? Não. Natureza. É, natureza. Eu fiz uma semeadura e tirei uma planta variegata. Uma Vrisia saundersi variegata, que quando você tem uma degeneração ou uma mutação genética da espécie, você pode fazer uma homenagem a alguém. Sim. E essa planta eu fiz uma homenagem a uma brasileira que morava na Venezuela. Infelizmente, eu acho que ela já faleceu. Eu coloquei Vrisia Zélia Stoddart, em homenagem a ela. Porque vamos dizer assim, essa mutação genética ocorre em 2,5 milhões de plantas, surge uma. Então é uma peça rara, né? É uma peça raríssima. Raríssima, né? Ai, Vinícius, essa daí a gente tem que ter um exemplar dela por aqui também. Apesar que tem umas coisas... Só ouvindo por enquanto, só... vai só captando aí. Vai anotando os nomes aí, anota os nomes aí que a gente vai precisar. Lugar que você foi assim, que você trouxe um exemplar que você tem uma paixão. Ou lugares. Não, mas eu acho que sim, tem lugares, a gente vai chegar nos lugares, mas assim, de um lugar que tu foi, que tu trouxe um exemplar que tu falou assim, esse aqui é o exemplar que... É aquele, sabe, que tu guarda... O tesouro. Aqueles lá no cantinho que tu fala que é sempre dos outros, que tu não vende, sabe? Aqueles que a gente vai lá, não é essa aqui não. Eu tive nos Grand Epus, na Venezuela, e eu trouxe uma planta que é um espetáculo que eu adoro. Para mim é uma návia árida, que temos aqui no Brasil plantas parecidas, que são umas cincoreias, que era ortofita, hoje em dia são cincoreias, que para mim essa planta, aqui no Brasil, ela tem espinhos, tem até um exemplar na revista aqui, esse daqui que é a Cincorea burlemax. Sim. Só que a návia árida, ela não tem espinhos, ela tem uma folha lisa e bem macia. Mas para mim isso pode ter tido uma evolução da espécie de lá ou de cá, mas que seria propriamente parente. Porque a de lá ela já é espinhosa. Aqui ela aqui daqui é espinhosa. Espinhenta. Lá que é a Cincorea burlemax, que é uma planta nativa da Bahia. E lá nos Grand Epus, não. Ela ocorre próximo das cachoeiras, que ela não tem espinho, tem uma folha macia. E ela tem um laranja muito forte quando ela floresce. É uma planta que eu me apaixonei. Mas hoje em dia eu vejo que a bromélia, ela não é... Os paisagistas atuais, não estou falando os paisagistas que eu admiro, estou falando a atualidade, né? Não tem muito esse conceito de usar, fazer grandes composições com bromélias, que eu acho que isso é uma tristeza, porque a beleza das bromélias Então, o que você acha que a gente poderia... Claro, que pensando em... Eu acho que isso é muito de cada um, né? Cada trabalho. Mas para a gente hoje introduzir, trabalhar mais com bromélias. Tinha aquele mito, eu lembro que ali na Ayrton Senna tinha a Vivo, a empresa Vivo, e a gente fazia um curso com o Luiz Câncio ali, a Sheila ali no Casa Shopping. Teve um boom assim no meio do curso que a Vivo estava recolhendo todas as bromélias imperiais que tinham ali, que era um canteiro absurdo de bromélias imperiais ali na frente. Saiu uma nota que reproduzia ali o mosquito da dengue e tal, aquela coisa aí. Foi aquele desespero. Arrancaram. Eu lembro que aquilo foi pra gente foi maravilhoso, que eu catei lá umas 5, 6 na época, uma bromelhona e tal.
Pra galera que tá fazendo o curso, foi muito bacana, a gente estudou em cima daquilo. Mas as pessoas têm muito esse mito, não, que vai produzir mosquito da dengue e tal. Isso é uma coisa que não existe. Já foi feito, inclusive na época, tínhamos a Sociedade Brasileira de Bromélia e nós fizemos um estudo com a Fundação Oswaldo Cruz e o Jardim Botânico justamente sobre isso, porque nós produzíamos bromélia e fomos prejudicados na época por causa dessa divulgação errada que foi feita. Porque já foi feito um estudo também, há muito tempo, na Flórida e também em Cuba, a respeito disso. E se constatou que a bromélia ela produz uma enzima, exatamente isso, que dificulta a propagação de larva. Sim. Isso é uma das coisas. E nesse estudo foi visto que helicônia, que também é uma planta que não tem nada a ver, mas algumas helicônias acumulam uma pequena parcela de água nas flores. O percentual encontrado em helicônias foi 2,7 e em bromélia foi 0,3. Bem menos do que bem uma menos. helicônia. E isso tem uma outra coisa. Dentro das bromélias é que nós temos... A bromélia, na verdade, é um ecossistema próprio. Exatamente. Ali se procria assim, sapos, rãs, que tudo que ela quer é que caia uma larva ali para ela comer, se alimentar, exatamente. E vem também os pássaros. Alguns pássaros, principalmente de pequeno porte, que vêm se banhar e beber água ali. Que também pegam o que tiver. Então não existe. Não existe isso. Uma desinformação. Uma desinformação. Exatamente. Aí eu queria que tu explicasse isso para o pessoal entender. E foi muito engraçado que aí desmontaram tudo. Foi aquela loucura, arrancaram tudo, aí passaram-se 6 meses, saiu um estudo, que aí eles contrataram um estudo, e aí detectou a mesma coisa que tu acabou de falar. Então eles tomaram um prejuízo absurdo, que eles fizeram um paisagismo inteiro. E tô falando assim, era tipo, mais de 100 bromélias imperiais, assim, sabe? Coisa absurda. Eles fizeram tudo. Desinformação. E quando se falou, na época, saiu uma reportagem no Jornal do Brasil mostrando uma agave atenuata, que nem é bromeliácea e não guarda água, mostrando que ali, eu tenho esse jornal até hoje, porque era um absurdo, mostrando que a bromélia teria problema de dengue. E além com agave ainda. Com uma agave na capa. E uma outra coisa é que quando se fala em bromélia, as pessoas sempre associam bromélia a plantas que guardam água. E não. Nem toda bromélia. Por exemplo, a bromélia mais conhecida no mundo é o abacaxi, que foi cultivado desde pelos astecas, os incas, e foi feito melhoramento genético, inclusive em montes, como até hoje ainda é feito por algumas pessoas, e que não guarda água. É uma bromeliácea. As cincoreias, como a burlemax, os ananás, as díquias, tem uma série de plantas que são bromeliáceas, as pitcaíneas, e que não guardam água. Então houve uma desinformação. Em relação eu acho isso muito importante, a gente está batendo nesse ponto, que eu acho que hoje, o que essa nova ramificação de paisagistas hoje que trabalham com bromélias, eles não absorvem essa informação, não têm esse conhecimento, e às vezes não usam bromélias nos projetos por conta disso. Que o cliente, a primeira coisa que o cliente vem é com isso. Mas isso aí vai proliferar o mosquito da dengue, e aí a pessoa não tem embasamento para poder questionar. Eu acho que isso é muito importante falar aqui, e eu acho que isso contribui muito, porque a maioria das pessoas que não trabalham é com esse mesmo intuito. Mas isso acumula água, isso aí vai ter mosquito, isso aí... Claro, ecossistema vai ter? Vai ter. Isso aí é normal, qualquer vegetação. Agora, reprodução de larva, isso é mito. Queiroz, quando for botar, bota lá, mito, aquele fato e mito, bota ali. O microecossistema da bromélia não é propício. Não é propício, não é propício. Então é isso. Então acho que... Agora vamos lá. Uma ideia para essa galera nova aí que está trabalhando, para começar a usar mais bromélias no paisagismo. O que a gente poderia começar a engatilhar isso? Incentivar, ter um gatilho, para a gente
incentivar a ter mais bromélias no paisagismo. Porque, pô, depois a gente vai fazer umas fotos ali fora, ali, tem um Vinícius tá com um tronco ali, que tá com as bromélias ali florindo, tá maravilhoso. E eu acho que faz falta isso, coloração, né, formato, e isso faz falta no paisagismo hoje em dia. Porque você quando faz o contraste de cores no paisagismo e a resistência ao sol, porque hoje, a cada ano que passa, como a gente está vendo aqui no Brasil, é muito frio ou muito calor. É o extremo, né? Os extremos hoje. É. E a bromélia, ela está conseguindo suportar melhor esse calor intenso, até por causa da água. Sim, adaptação, né? Adaptação e também manter uma umidade. Quando você tem numa casa, você tem algumas bromélias, principalmente dessas, você consegue segurar um pouco mais de umidade no local. Que isso ajuda, né? Ajuda muito, né? Com certeza. Mas principalmente a composição, você coloca uma alcantaré imperialis, que é um elemento mais alto, vem com umas neuregélias, equimeias, alguma coisa assim. Então isso você consegue fazer um jardim com diversos formatos, alturas, cores, texturas, né? Porque a bromélia, uma é lisa, a outra já é mais espinhenta, uma é mais aberta, outra mais... Então, sem falar na fauna que ela traz, né? Exatamente. É isso que ele está falando. Ali, aquele ecossistema da bromélia ali que tu tem um monte de... Tu faz um círculo de vida ali absurdo, né? As bromélias começam a florir por aqui, você vê a quantidade de beija-flor enorme. Exatamente. Que é uma coisa que hoje em dia nós temos que pensar nisso, tomar esse cuidado de manter esse ecossistema, porque senão, se você não tem determinados tipos de planta, por exemplo, se você tem algumas bromélias, quando chega principalmente nessa época muito quente, os pássaros vêm beber a água como eles se refrescarem. Exatamente. Então você tem a chance de ver um beija-flor próximo, que hoje em dia em determinados lugares é raro, mas você tem essa chance. Não, e aqui no verão, quando está muito quente, porque as bromélias estão cheias de água, a quantidade de passarinhos que vem aí, e saíra, e pica-pau, e engraçado que vem em bando, todos eles juntos. Não existe um bando de saíra, um bando de pica-pau, ou um bando de... Não. Todo mundo junto. Exatamente. É o sistema, né? E além de uma coisa também, que provavelmente vocês ainda não... Talvez algumas pessoas tenham visto isso. Por exemplo, a bromélia, quando ela poliniza e dá o fruto, exemplo assim, que nem a blanchetiana, que é a Porto Seguro, você pegar aquele frutinho arroxeado dela, botar na boca, é doce. Docinho, igual mel. Docinho, docinho. Entendeu? Então isso também ajuda para alguns animais silvestres terem o que comer. Entendeu? Eles têm o que comer. E nisso eles ajudam na dispersão das sementes. Volta e meia você vai ver uma blanchetiana em cima de uma árvore. Como ela foi parar lá? É porque um pássaro ou algum outro, um sagui ou algum outro animal comeu essa semente, quer dizer, ele se alimentou, mas ele ajudou a dispersar. Cara, a gente quando tava lá na Chapada, né, na Chapada Diamantina, pô, tu vê aqueles coqueiros lá, coqueiro baiano, 10, 15 metros de altura, tu chega uma massa de bromélia lá em cima, meu irmão, na copa. Mas um chumaço, a bromélia de 1 metro de raio. São as sementes que foram levadas por um... Com certeza. Pô, a coisa é absurdo. Absurdo. Pô, dá vontade de trazer tudo de lá, cara. Puta, lá é maravilhoso aquele lugar lá. Pô, as bromélias lá, pô, tem umas coisas lá, uns exemplares lá de bromélia que... Bromélia e cactácea lá, irmão. Você falou cactácea. Por exemplo, tem esse cactus, eu não me lembro o nome, que tem uma fruta que hoje em dia é vendida bem caro no mercado. A pitaia? Pitaia. Então, mas temos aqui na Restinga, por exemplo, se você quer ver um tia-sangue... É só ir ali. Vai ali, principalmente na época que os frutos estão maduros, do Cereus fernambucensis, que é um cactus lá, que eu já comi. Eu olhava aqueles bichos comendo e falei, isso deve ser bom. Eu comi, é muito gostoso. O fruto do Cereus fernambucensis, que é uma cactácea. Então nós temos mesmo, e geralmente está tudo junto, bromélia, cactus, até semente de alguns filodendros. Exatamente. Que eu já comi, por exemplo,
a semente, o fruto da... Como é que é costela de Adão? O do Bipinatium. Não, Monstera, que o nome já justifica. Monstera deliciosa. É isso aí. Ela dá um fruto enorme, muito gostoso, que às vezes alguns animais silvestres comem e vão dispersando. Então nós temos as plantas, bromélias e algumas outras plantas, filodendros, você ter isso próximo na sua casa, isso é ótimo, porque você ajuda a trazer alguns animais silvestres que são lindos e que você ajuda a preservar eles e a planta. Isso é maravilhoso, né? Então, é porque o que acontece? A gente vê muito disso. A gente chegou uma época, que eu acho que é tudo momentos, né? A gente chegou uma época aqui no nosso paisagismo que a gente começou a fazer muito jardins franceses. Aquela coisa topiária, podadinho e tal. O pessoal começou muito com isso. Eu acho que agora o conceito. Por que também? Tem muito isso. Hoje em dia, a construção está avançando de uma forma... Há 60 anos atrás, quando o Rafael... teus pais chegaram no Recreio, Rafael chegou na Barra, era uma outra Barra, um outro Recreio. Hoje em dia, a gente não tem mais lugar para construir no Recreio. A gente já está indo para Guaratiba, está abrindo um novo polo em Guaratiba. Então, a gente está perdendo isso. A gente está perdendo esse conceito de ter floresta. Então, o conceito hoje que está se empregando muito é esse conceito de ter um jardim inglês, mas com um jardim inglês, que é o estilo mais tropical. Tropical, subtropical. Entendeu? É esse conceito. De ter tudo num espaço ali, sabe? É uma planta maior, uma menor, sabe? Textura diferente. É isso tudo de uma forma orquestrada ali. E uma coisa importantíssima é também fazer jardins com espécies nativas, principalmente frutíferas. Que existem as pitangas, as mirtáceas, tem uma série de plantas nativas que isso ajuda a trazer também os animais silvestres. Que está se acabando, né? Está se perdendo. Como a Euterpe edule, eu não estou me lembrando o nome popular dela. Palmiteiro. A cabeludinha. Também. O palmiteiro, porque ele é a jussara, que é a comida principal dos pistacídeos, como araras, tucanos. No meu sítio eu tenho algumas, volta e meia está lotado de tucanos lá. Eu retiro algumas sementes para reproduzir, mas eu mantenho alguns cachos justamente por causa do tucano. Porque atraindo o tucano, e que inclusive as coisas acabam se juntando. Quando você atrai o tucano, tem algumas pessoas que adoram, principalmente estrangeiros, fotografar essas aves que são lindas. E aí quando você tem a espécie nativa, as pessoas vêm, fotografam e passam isso para outras pessoas. Quer dizer, isso é bom. Informação digitalizada. Isso é bom, porque aí você tem... Informação digitalizada. Por exemplo, estão falando da nova geração dos paisagistas, né? Se hoje, ou sempre, né, num projeto de paisagismo, isso é levado em consideração. O que o Queiroz citou ali, eu acho que é muito bacana, porque é muito pertinente isso. Essa nova geração de paisagistas que a gente tem hoje, né, uma nova geração que está chegando aí, você entende que eles pensam nesse ecossistema que você está falando? Pensam nesse conjunto? Infelizmente, não. Então, aí é que tá. Aí o que a gente estava falando antes aqui. E aí, a gente vem de uma escola de Bulhamax, com a sua ramificação, com o pessoal que fazia expedição, que ia para dentro da mata, que procurava, que inteirava, trazia a natureza para a gente ter um ecossistema nosso em cada cantinho aqui do nosso país. Trazia um pouquinho da Amazônia, um pouquinho da Amapá, e ia trabalhando isso. Então a gente vem dessa escola. E essa escola nova que está aí hoje, que é essa galera que é tudo muito pronto, muito rápido e tal, que você acabou de falar que não pensa nisso, vocês precisam deixar legado. Vocês precisam deixar legado. E aí, como que o Rafael deixaria um legado para essa galera nova que está aí, para pensar num paisagismo voltado para o ecossistema da nossa fauna? O que seria um paisagismo sustentável. Então, é exatamente isso. O que o Rafael deixaria de legado para essa galera agora aí?
Então, mas o que eu vejo como que eu sou produtor de plantas principalmente para Restinga, para Mata Atlântica, para Cerrado, mas nós começarmos a dar continuidade à produção de determinadas plantas que ficaram meio esquecidas, porque começou a se trazer muita planta de fora, tipo Bismarckia. Ela não tem, é uma planta lindíssima, mas não tem nada a ver com o nosso ecossistema. Então eu acho que nós temos um dever de produzir plantas e informar sobre onde essa planta ficaria melhor, eu digo, em determinados jardins, para atrair esses animais silvestres, para você não apenas... Borboleta, por exemplo, lá no meu sítio, de vez em quando, eu fico parado olhando que tem tantas borboletas grandes, pequenas, tão lindas. Aqui no Grumari, por exemplo, na época de floração de algumas plantas, vale a pena, às vezes, a pessoa ir lá só para fotografar alguns animais silvestres, mas principalmente tem tanta borboleta lindíssima ali, que antigamente o pessoal achava bonito, mas era pegar ela para... botar ali num plásticozinho e guardar. Plástico e guardar. Não, isso até para as crianças futuramente terem uma noção do que nós temos. Sabe o que eu acho engraçado? O Vinícius fala muito sobre isso. O Lula fala muito sobre isso. Eu penso muito sobre isso também. Sobre trabalhar com plantas da nossa Mata Atlântica, né? Para trabalhar essa fauna, trazer essa fauna. Reconstruir isso, porque eu acho que o processo de desconstruir isso está maior do que construir. Então, eu acho que essa ideia de pensar, que você está falando do micro, né? De admirar uma borboleta. Isso aí são poucas pessoas que têm essa noção de admirar uma borboleta. Eu lembro que na conversa que a gente teve com o Lula falando de admirar uma joaninha, coisa que tu... A nossa infância, a gente via 300 joaninhas toda hora. Agora, para tu ver uma joaninha, é uma coisa rara. Eu tenho um filho de 7, uma filha de 13. Quando lá em casa ainda eu tenho um pé de jambo gigante, assim, na minha casa. Então, o tempo aparece lá tucano, aparece algumas coisas lá. Na porta da minha casa, assim, que é bem grande o pé de jambo. A borboleta, ela se tornou um artigo de luxo hoje em dia. Tu vê uma borboleta, tu para. Pra gente, isso era natural. Pra gente, vai 2 azuis, uma amarela. Então, isso está se perdendo por conta disso. Como vagalume, que hoje exatamente. Vagalume. Então, eu acho que esse conceito dessa galera que está chegando agora é pensar em trabalhar com coisas na nossa Mata Atlântica. Trabalhar com a nossa fauna. E isso, o Bulemark, ele buscou muito isso nas expedições dele, de trazer coisa que era daqui para aqui. Tem coisa de fora que é bacana? Tem coisa de fora que é bacana. Eu acho que tem que ser pontual. Né? Eu acho que tem que ser pontual. Bacana, exatamente. Bacana, mas um todo é trabalhar com... A gente tem exemplares de vegetações aqui que o pessoal de fora vem buscar porque são maravilhosas. E aqui dentro, as pessoas não valorizam isso. Eu acho que infelizmente, eles têm que olhar para fora para depois valorizar o que é nosso. Então, mas eu acho que isso vem muito de quê? Aí eu volto para aquele nossa conversa do começo. Eu acho que isso vem muito para as escolas e os legados. Eu acho que as escolas e legados é você, é o Lula, é o Fernando, que eu trouxe aqui também, como outras pessoas que vão estar aqui. Eu acho que vocês são a base disso. Porque a ramificação de vocês é a ramificação do auge, que é o Bulemax, e vem ramificando, Haru e tal. Todo mundo que tem um conceito de fauna, de reprodução, de micro com macro, todos vocês vêm da mesma escola. Só que essa escola está se perdendo. E eu acho que vocês têm que fazer mais para estar aí. Então, ideia do Rafael. Rafael, ele poderia fazer uma imersão botânica de bromélias lá no sítio. Entendeu o que eu tô falando? Pega um dia inteiro, vai dar uma aula. Porque aí é o legado do Rafael. Como a gente está correndo atrás para montar um curso novo com Lula, com Luiz Câncer e tal. Aqueles encontros que tem no sítio Bulemax, que eu e o Vinícius de vez em quando está lá, você também está lá. Só que se tu for parar para pensar, é sempre o mesmo grupo, e 2 ou 3 pessoas novas. Eu acho que a gente tem que abrir mais isso. Eu acho que
o Rafael, o Lula, essa galera que é mais antiga, que tem esse olhar para frente, como eu estava falando antes, eu acho que a primeira coisa você tem que digitalizar. Você tem que estar, meu irmão. Ninguém conhece o Rafael se não for a gente. Todo mundo conhece o Rafael. Acho que tem mais gringo que conhece você do que... Você tem mais prêmio lá fora do que aqui. Você tem um reconhecimento Holanda, Venezuela, já rodou o mundo inteiro. E aqui, o Rafael, quem é? Rafael Tarzão, Rafael da Bromélia, o cara sem camisa. Ninguém conhece o Rafael. A gente conhece porque a gente gosta de trocar ideia, papo, eu te admiro o que tu faz. Então, eu acho que essa ideia, eu acho que vocês têm que pensar nisso, de botar isso para fora. Conhecimento, ele é maravilhoso quando você expõe para os outros. Né? E eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que estamos dispostos a isso. Exatamente. E tem que ter isso. Então, eu acho que essa ideia de montar alguma coisa, de fazer... Marielles, tô contando contigo, hein? Vamos... A gente vai fazer uma campanha, digitaliza Rafael, fazer essa hashtag lá. Não, já tá começando com isso aqui. E é isso. Porque a gente precisa ter mais pessoas, mais informações. Tu é uma enciclopédia de bromélias que quase ninguém tem acesso. Tem gente que vai lá comprar bromélia contigo e vai embora. Eu gostei dessa porque é rosinha, essa que é amarela. Mas não tem... Aí tu fala, mas essa daqui é um cruzamento... Você fez um trabalho ali de cruzamento que para a grande maioria é só cor que importa. Entendeu? Eu acho que isso falta, essa informação, esse conhecimento. Então o Rafael, ele poderia fazer uma imersão, um sábado todo de imersão lá no sítio, separa alguns exemplares. Meu irmão, chama lá, faz 30 cabeças lá, tu dá uma aula. Que isso aí são 30 pessoas novas com informações que vão ramificar para mais 30, que vai virar... Sabe o que eu tô falando? Tipo assim, eu acho que tá faltando isso, porque eu não culpo essa galera nova que tá no mercado, porque hoje em dia todo mundo tá no imediatismo, né? Todo mundo quer todo mundo... A gente chegou a um ponto agora que tem vegetação, que a gente não tem vegetação mais com 2 metros, porque de tanto essa coisa de preciso de planta grande. Hoje em dia, mas ninguém tem um jardim contemplativo. A gente conversou isso da vez com o Lula, conversei com o Fernando. Aquela coisa. Antigamente a gente fazia um paisagismo para tu admirar daqui a 5, 6 anos. A gente conversa muito. Eu e o Vinícius, a gente sempre é um jardim contemplativo. A gente plantou aqui alguns exemplares de palmeiras com 1 metro de altura. Aqui na casa do Vinícius. E agora tá chegando já teus 3, 4... Então é um processo. Tu vai vendo folha nova saindo. Então o Vinícius é um desses caras que admiram isso. Sabe? O micro ali, o macro lá. Cara, olha que bonitinho. Bruno, saiu uma flor da bromélia. O cara sabe todas as bromélias que tem no sítio. O cara sabe todas as plantas que tem. Floresce uma lá embaixo, ele fala, tem que ver lá embaixo, floriu. E para uma pessoa hoje em dia, o cara que passa, eu falo que é o morador de final de semana, aquele cara que vem no trânsito devagarzinho de carro, que ele não vê nada a semana inteira, e no final de semana ele quer ver tudo. Para esse cara, é só mais um mato. Então eu acho que vocês têm que ter essa importância para essa nova geração, porque senão... Eu fico pensando muito nisso. Aí aquela conversa que a gente falou, será que a gente é muito louco ou é muito gênio, sabe? Aquela coisa, eu penso muito fora da caixa. Daqui a 15 anos, a gente vai ter um paisagismo, uma construção, tudo muito bitolada. Sabe? Sabe prato corte a laser? Não vai ter não, a gente não vai deixar. Não, mas aí é que tá. Mas aí só não vai acontecer se nós trabalharmos hoje. A gente precisa trabalhar hoje. Eu preciso. O meu filho, ele tem um pouco de artístico nas coisas que ele faz, porque ele tem alguém em casa que tem isso. Referência, mas isso tá acabando. A cada 10 anos que passa, vai diminuindo isso bruscamente. Um jardim desse jeito que a gente está falando aqui agora, né, ele é poesia e arte em forma de planta. Exatamente. Cheiro, cores, tons. Não, e tem uma coisa que hoje em dia eu tenho utilizado assim, e eu falo com algumas pessoas para usarem, principalmente em jardim vertical, Ora Pronobis. Ora Pronobis é uma coisa nativa. De floração maravilhosa. Floração maravilhosa, mas não só isso. A Ora Pronobis, em Minas, eles chamam de lobrobó, que eles comem com frango e tal, e que foi visto
já há muito tempo que os mineiros usam, mas é uma coisa muito utilizada na culinária, além do paisagismo, na culinária, porque é rica em ferro e alguns outros nutrientes que pode ser produzido, inclusive, até vamos dizer assim, em hortas comunitárias. Larga escala, exatamente. Em hortas comunitárias para crianças com, vamos dizer, crianças... Deficiências de vitaminas. que tem deficiência de vitamina. Então, e é gostoso. Então, além de você fazer uma salada e você utilizar, fazer um jardim florido, que tem umas de folha rosa com verde, você pode usar em paisagismo e tem outras utilidades. Entendeu? Não só isso. Segurança, você pode fazer uma cerca viva. O espinho daquilo ali, meu amigo, ninguém quer pular aquilo ali. É bonito, é comestível, faz uma segurança, faz um arbusto bonito. Então tem... Atrás exatamente, abelha, pássaros. Então tem 1001 utilidades. Amigo, eu tô falando isso agora, eu falo pra galera, pô, esses dias eu saí aí, comi uma taioba. Taioba? Que era um inhame. Eu comia muito isso. Pô, ninguém... Bertalha. Fala pra um cara aí de... Queiroz, já comeu bertalha? Entendeu o que eu tô falando? É isso que eu tô te falando. Isso aí é o reflexo da gente. Esse é o reflexo da gente. Porque se a gente não deixa de legado, não vai saber nunca o que é. Não, tem coisas assim, inclusive, tem aquele bambu, um bambu que ele é todo retorcido, eu não me lembro. O moçô? Bambu moçô. Mas um bambu comum, eu já comi muito broto de bambu. Quando a minha mãe fazia, naquela época, eu disse, isso é comida de pobre. Hoje você come isso em Ipanema, Copacabana, nos restaurantes. Palmito de broto de bambu, tu paga mais caro tu comprar um quilo de picanha uruguaia. E aqui na Ilha de Guaratiba, principalmente, eu vejo em alguns sítios ali, nasce aquele bambuzal e o pessoal corta e joga fora, porque não sabe. Não tem, mas aí é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, mas é esse conhecimento que de vez em quando eu tento orientar algumas pessoas, até eu digo para esse bambuzal aí, pega e corta esses bambus aí, oferece naqueles restaurantes da Zona Sul, que você vai ganhar um dinheiro, palmito de deixa bambu. cortar e joga fora. Entendeu? Então, não apenas em paisagismo, mas nós temos muita coisa que nós... um pouco mais maduros, não velhos, um pouco mais maduros, podemos passar para esse pessoal. Assim como um bom vinho, cada tempo que passa vai melhorando a safra. Entendeu? Mas nós temos muita coisa que conhecimentos absorvidos pelos nossos pais e avós, que nós aprendemos e que podemos passar isso adiante. E precisamos passar, é o que eu tô falando, é o legado, a gente precisa deixar legado. A gente precisa deixar legado, porque senão isso vai se acabar. Aí tu solta um Queiroz da vida dentro do mato com a faca, não dura 2 dias. Não vai comer um broto de samambaia, não vai comer nada, não vai achar nada. A gente já sobrevive. Tem um bambu que eu não... Tem bambu não, tem um cipó que você corta ele e sai água. Isso aí. Então, tem uma série de coisas que você consegue sobreviver no mato sem ter que matar nenhum animal silvestre, coitado. Você pode comer uma série de vegetais e sobreviver numa boa. Eu tenho um tio, o Vinícius conhece ele, ele também, o tio Rodoval, pessoa que eu amo, todo final de semana tô lá no sítio. Ele fala uma coisa que é o seguinte, a natureza te fornece tudo que tu precisa. Tudo que tu precisa. Ele fornece teu vento, ele fornece teu calor, ele fornece tua alimentação, ele fornece tudo. Você não precisa nada além do que ele te fornece. E aí, com esse pensamento, tu pergunta, Vinícius, tu chega lá perto do cara, eu sou um frango. Eu tenho 80 anos, meu irmão, a mão desse tamanho, forte pra cá. E é esse conceito de vida. Nada aborrece. Aí é o contemplador também. Para ali, o passarinho para na janela dele, ele para lá e fica lá horas. Essa contemplação é especial no jardim. Isso é muito importante. Eu acho que tem que ter essa contemplação. E com esse imediatismo, essa coisa de vamos fazer, tem que estar pronto, as pessoas estão perdendo isso. E isso é um legado que tem que vir da gente. Vocês, principalmente, que são... Vocês que abriram o caminho... Eu falo que vocês são que abriram o caminho na mata. Hoje em dia, igual eu falei, tu tem uma bromélia em casa, você tem uma bromélia em casa, você vai no mercado, você entra no Carrefour, comprou uma bromélia, com certeza é um cruzamento desse cara. E aí tu conhece esse cara?
Digitalização. No meio desse contexto todo, vamos lá. O reconhecimento, as premiações do Rafael fora do Brasil. Como eu falei que Rafael é muito mais conhecido lá fora do que aqui. Conta aí alguns lugares que já foi reconhecido, algumas premiações que já foi. E depois eu quero que tu fale também sobre algumas exposições que acontecem por aqui, que você coloca as bromélias pra galera e conhecer um pouquinho mais. Primeiras premiações, vamos lá. Bem, Sem demagogia, pô. Vamos falar. Fala aí, pô. Não, eu tenho uma planta que, inclusive, hoje em dia é produzida em alguns lugares no mundo, é a Quesnelia marmorata Rafael Oliveira, que ganhou esse nome. Vinícius? Você anotou essa daí? É uma planta que eu descobri em Silva Jardim, eu achei em Silva Jardim, e que essa planta ela está sendo produzida hoje principalmente por um cara em Narita, tem um outro, que eu saiba, assim, na Venezuela, em outros lugares, mas na Venezuela e Nova Zelândia, e também muito nos Estados Unidos, que ela ganhou foi em São Francisco, como primeiro lugar geral de melhor planta. E outra que ganhou na Flórida, ganhou acho que 5 vezes como melhor planta, é a alcantareia John Stoddart, que é uma antiga planta nossa, que conhecida, mas comum, chamava Vrisia regina, hoje em dia é alcantareia glasiuviana, que é uma planta muito especial, que eu fiz uma homenagem ao John Stoddart, da Venezuela, que fez o Jardim Botânico lá na época, junto com Burle Marx. É uma alcantareia variegata. Só para entender, ela é assim, em 2,5 milhões de planta ocorre uma variegata. Uma variegata espécie. E é uma planta lindíssima e ela ganhou 5 vezes, ganhou na Flórida, ganhou em São Francisco, ganhou em Houston, no Wisconsin também numa exposição. Eu sei que ela ganhou 5 vezes. Será que como tem melhor planta. Aí? Tem. Acha aí que a gente vai mostrar aqui pra galera aqui. Aí continua aí das premiações. E teve o Ortophyton, que agora é Cincoré também, que ganhou como melhor planta de exposição, que é uma espécie que eu descobri na Bahia. Cachoeira, eu não lembro o nome da cachoeira do mosquito. A gente teve lá. Chapada Diamantina. Cachoeira do Mosquito. A Bahia. A Bahia é absurda. A Bahia é absurda. A gente teve lá. A gente teve lá na Cachoeira do Mosquito lá. Pequeno diamantezinho lá. Essa daqui, é a alcantareia John Stoddart em flor. Consegue ver aí, Queiroz? Consegue? Dá para dar um zoom aí? Essa aqui que é a premiadíssima, né? Essa aqui em 2 milhões... Em 2,5 milhões ocorre uma. E aí eu tive a sorte, estou produzindo. Tu já tem um exemplar dela, Vini? Não, mas vai ter! Tu já tem um exemplar dela? Fala das exposições que tu tem participado aqui, Rafael. Pegou? Aqui eu participei de algumas exposições, tipo Casa Cor, aqui no Rio, mas isso há um bom tempo atrás. Casa Cor, Ilha de Caras. Ilha de Caras eu acho que está extinto, né? Acho que nem tem mais. Eu acho que não tem havido, não. Tá. Eu participei da Ilha de Caras, Gás e Petróleo, no Rio Centro, que é um negócio muito bom, um evento muito bom. E já há um tempo que está bem paralisada a Sociedade Brasileira de Bromélias. Então, isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar também. Isso aí é uma coisa que eu acho que poderia futucar mais para voltar, né? Que eu acho que faz muita falta, né? Faz, porque nós, nessa Sociedade Brasileira de Bromélias, inclusive tinha muito americano, muito europeu também, que fazia parte justamente para vir nas exposições buscar coisas novas, para eles utilizarem cruzamentos, melhoramento genético. E hoje, com ela meio parada... Eu acho que isso aí seria um canal bom para voltar a utilizar mais bromélia no meio, né? Que aí exato. A divulgação disso, né? Ia ter uma... que já há um tempo que tinha algumas exposições desse tipo que ocorreram no Jardim Botânico, que fazíamos exposição lá
às vezes de orquídea, mas de bromélias também, que o Jardim Botânico é um local muito bom, porque vem muita gente. Muita gente de fora. Muita gente de fora, não só do Brasil, como pessoal de fora. Exatamente. E que para a gente é interessante não apenas mostrar, mas explicar para as pessoas, porque isso ajuda na preservação das espécies. É o que a gente conversou, né? Um pouquinho mais atrás, exatamente, manter o legado, né? Associação, você tem contato com alguém que era da associação hoje? Tenho. Então, Rafael, tu tem que encabeçar isso aí. O Carlos Moreira, que foi o último presidente, o Roberto Menescal, tem uma série de pessoas. Tem que encabeçar isso aí, cara. Tem que encabeçar pra gente dar continuidade nisso. Agora, vamos lá. Agora vamos entrar, a gente tá começando a chegar aqui pra reta final aqui do nosso papo. Que, por sinal, um papo muito vasto de conhecimento, né? Queiroz tá ali também, tá abismado. Queiroz, toda vez que vem fazer o programa aqui, sai daqui uma enciclopédia. Eu sei que tu tá com um Zoro lá, Zoro verde, chamado Filodreno lá. Conta um pouquinho como é que tá essa produção, como é que tá... O que que o Vinícius não tem de lá ainda, de Filodreno? Conta aí, o que tem de bom lá? Como é que tá? A última vez que eu fui lá, o cantinho de lá já estava tomado. O filodendro, eu tenho feito uma reprodução de uma série de espécies interessantes, inclusive tenho 3 espécies novas para descrever, e antúrios também. Tem antúrios, alocáceas, colocáceas. Agora está no auge, né? Eu tenho muitas plantas dessas, inclusive algumas variegatas. Então, porque é uma coisa assim, elas se reproduzem muito. Eu criei algumas coisas, algumas mini estufas para essa época mais fria, e elas estão desenvolvendo muito bem. Que eu faço semeadura em esfagno, que é musgo. Elas desenvolvem... Rapidinho, mais rápido. Né? Desenvolvem muito rápido. Então, a reprodução de filodendros, graças a Deus, está indo de vento. A gente tem um espaço aqui na entrada da casa, aqui, que a gente é o espaço dos filodendros, né? A gente precisa conversar, né? Mas daí tem que vir pelo menos um ali que é um daqueles lá que é a figurinha ouro lá, eu sei que tem lá, que tá no cantinho. Hoje lá, o que você tem de filodendro, assim, que você tá guardando as 7 chaves, assim, que tá quase extinto e tá todo mundo buscando? Qual é? Hoje? Hoje eu tenho o filodendro Bernardo Pazzi. Esse daí, irmão. Porque o filodendro Espírito Santo, eu ainda tenho, mas esse foi feito meristema em São Paulo, embora que fizeram um meristema meio esquisito. Não tá bacana, não. Para mim aquilo ali, clonaram uma planta e botaram o nome de Bernardo. Parecido, eu acho ele parecido. Mas não é a mesma planta. E estão produzindo em larga escala. Estão produzindo em larga escala. E tenho essas espécies novas, que são filodendros lindíssimos, que... Cruzamento ou tu achou? Não, achei na natureza. Achou na natureza? São espécies novas que vão ser descritos, e eu, inclusive, tenho que ceder ao Vinícius e ao Sítio Burle Marx também, que é uma instituição excelente para... Para quem não sabe, a casa do Vinícius hoje está se tornando um futuro jardim botânico. Eu brinco com ele sobre isso, mas isso é uma verdade muito grande. E o Rafael também tem grande contribuição com isso, porque até por conta das frutíferas que ninguém tem, que ninguém usa hoje em dia. Tem um monte de frutífera nativa lá que você produz, isso também é bacana de falar. Quem precisar de frutífera nativa, o Rafael tem alguns exemplares lá que são bacanas. E o Vinícius, ele tá fazendo isso aqui. Essa brincadeira que a gente fala que Vinícius, tu tem isso, não tem isso? Mas, cara, aqui tá se tornando... eu acho que a riqueza de vegetações aqui, exemplares igual esse daí que está... Mas a gente anotou 5, né, Vinícius? 5 ou 6, aí por aí. Que não tem, é uma coisa que é muito importante, que tá colocando aqui como Jardim Botânico, como o Sítio Burle Marx. Eu acho que essa ideia de reproduzir é muito... As frutíferas que tu tem lá, que hoje em dia quase ninguém usa, a Mata Atlântica, o que tu tem lá que a gente pode botar para fora pra gente começar a trabalhar com isso? O que tu tem lá? E eu tenho uma planta chamada Eugênia candoliana, chamam popularmente uva da praia, que é uma frutinha muito gostosa que os saguis e outros animais vão lá comer direto. Raramente agora eu estou conseguindo. Eu tenho muita mudinha que eu consegui fazer há algum tempo, mas agora como eles estão
gulosos lá na minha produção, mas isso, por um lado, é bom, que eles ajudam a dispersar as sementes. Exatamente. Como trazer aqui para o Vinícius vai ser bom, que esse local aqui de Mata Atlântica, alguns animais silvestres vão vir, vão comer e vão ajudar. Vão distribuir aqui. Exatamente. Então isso... Nossos jardineiros naturais. Jardineiros naturais. Que tem a outra, que é uma frutinha gostosa da minha infância e de algumas pessoas, mas é a cabeludinha. Cabeludinha Que eu acho que é Eugênia brasiliana ou brasileira. Cabeludinha é maravilhosa. Então. Uma delícia. Cambucá. Que também é uma... Cambuci. Cambuci. Hã? Tenho. Cambucá. Tá vendo? Então, é uma fruta muito gostosa, que inclusive teve um cara de São Paulo, uma época, comprou 10 mil sementes para produzir em São Paulo, para vender, principalmente para aqueles Emirados Árabes, coisas assim, porque eles provaram a polpa e adoraram. Então ele quer produzir isso para mandar para lá a polpa que vai gerar uma renda boa. E isso é nativo nosso. Aqui é Pitangatuba, que é Eugênia Celoi, que para suco é rico em vitamina C. É rico em vitamina C, mas a fruta é muito gostosa e muito diferente. Eu estou produzindo, inclusive tirei uma planta variegata. Mas de todas essas frutas aí, o Queiroz já comeu todas. Todas. Sabe todas. Então, mas essas frutas, o dia que o Queiroz comer uma fruta, ele vai ver. É saboroso, é diferente. As pessoas não têm conhecimento, exatamente. Então isso é bom. Mas isso para os animais silvestres, então... Mas o que você tem lá, que a gente tem, o Vinícius não tem ainda? A gente fala Eugênia sulcata, que é uma pitanga preta, pequenininha. Essa aí tem. Uvaia. Uvaia? Tenho. Eu só não tenho dinheiro, mas... Ainda! Não tem ainda! Mas eu tenho uma série dessas plantas, cara, que são muito gostosas e que é legal você ter para ajudar. O que eu vejo assim, quando você preserva o animal silvestre, você preserva a natureza. Porque eles dispersam semente, então você ajuda, você tendo eles próximos, eles ajudam a dispersar. Vou contar um caso aqui rapidinho, que a gente está chegando no final aqui. Quando eu levei o Vinícius para conhecer o Rafael, né, chega lá no sítio, o sítio, tu entra lá no sítio, na frente ali tem um monte de... As frutíferas ficam tudo ali na frente ali, aí tem uma barreira de árvore, aí tu passa e é o mar de bromélia. Aí já ficou maluco porque lá, meu irmão, a paixão do Vinícius é bromélia. E aí aquela conversa, o Vinícius se amarrou no Rafael, como todo mundo que vai lá, que começa a conversar com o Rafael, tu se amarra no Rafael, é uma enciclopédia, já viajou, o cara fala inglês, meu irmão, tu não dá nada pelo cara e o cara te entrega tudo. O Rafael, a descrição do Rafael é essa. Tu chega lá, o cara tá no meio, meu irmão, o cara tá igual o Rambo, apelido sem camisa, meu irmão, os mosquitos mordendo, ele não tá nem aí. Tu começa a conversar com o cara, tu vai entendendo que o cara, meu irmão, é enciclopédia daquilo. E aí conversa vai. O Rafael é aquele cara, tu vai lá comprar uma coisa com ele, tu volta com 10 coisas, que ele vai te dar uma muda de não sei o que pra tu... Leva isso não sei o que, leva isso aí. Então acho que quando a gente foi lá, a gente trouxe umas árvores frutíferas de lá, assim. Vou comprar umas meia dúzia de bromélia e tal, conheceu, virou camarada, daqui a pouco virou amigo. Meu irmão, tem uma fruta aqui que tu não tem lá, leva. Trouxe pro sítio. E eu acho que isso é muito bacana. Essa coisa de nem tudo na vida é dinheiro, eu falo, né? E a gente, sabe, a gente precisa de dinheiro para viver, mas nem tudo na vida é dinheiro. E eu acho que esse olhar de manter o legado vivo, né? Igual a gente tá brincando que o Queiroz não conhece metade das frutas que a gente falou aqui e tal. Eu conheço porque eu fui criado dentro do mato, né? Algumas coisas não conheço tudo, estou longe de conhecer tudo, porque a natureza... Você que tá aí, tá descobrindo coisa nova agora, tu imagina eu... Então, eu seria incapaz de falar que conheço tudo. O Vinícius também, que é uma enciclopédia, porque gosta pra caramba e vive... Só que cada vez mais a gente vai conhecendo coisa nova. Então, eu acho que o legado da gente é esse. Na casa do Vinícius, ter meia dúzia de árvores frutíferas que... O meu filho adora vir aqui. Meu filho tem 7 anos, adora vir aqui. Porque ele comeu... Outro dia comeu uma cabeludinha, aí comeu não sei o quê. Então, pra ele, isso aqui Pra ele é Alice no País das Maravilhas. É perfeito. Quando eu tiver meu espaço também grande, eu quero colocar
E a ideia é você ajudar a gente com isso, é o Vinícius ajudar a gente com isso, é o Queiroz levando essa informação para o máximo de pessoas, sou eu tentando. Então, acho que essa entrega, essa comunhão de entrega, para a gente melhorar a vida e a posteridade de quem está vindo, isso é muito importante. E a contribuição que tu dá para a gente, com o teu conhecimento, com as tuas plantas, com os teus cruzamentos, teu conhecimento botânico, eu acho que isso faz uma diferença absurda para o legado futuro. Então, o que eu posso falar do que eu, Bruno, tenho de percepção do Rafael. Meu irmão, continua sendo o cara que tu é. Generoso, bacana, um cara que entrega. É igual eu falo, é um cara que tu não espera nada, entrega tudo, de coração. Eu nunca fui lá no teu sítio e nunca saí com alguma coisa, irmão. Independente se seja comprado ou não, eu acho que pela aquela coisa de querer, sabe, vamos seguir, vamos tocar e continua com isso. Eu acho muito bacana ter pessoas aqui. Nós temos alguma coisa para doar. Exatamente. Eu acho que todas as pessoas têm alguma coisa para doar. O negócio é descobrir isso e doar, porque quando você doa alguma coisa para os outros, você também está doando para si e para gerações futuras. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. temos que fazer alguma coisa. Galera, eu queria agradecer aqui Rafael Oliveira, mais conhecido como Rafael das Bromélias, nosso grande amigo Rambo. Ô, Rafael, para chegar no teu sítio, como é que eu faço? Fala aí pro pessoal, como é que eu faço para chegar lá? Qual é o endereço de lá do sítio? Eu tenho um endereço eletrônico que às vezes a gente passa, que é Bromeliário Rafael Oliveira. Quando você coloca isso, você chega... Rafael, depois a gente bota na descrição lá, Bromeliário Rafael Oliveira, vamos colocar lá. Futuramente vai ter um Instagram. Futuramente. Marias, futuramente vai ter um Instagram do Rafael, que eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria agradecer de antemão, cara, tua disponibilidade está aqui, teu conhecimento. Vai ter que ter um segundo episódio, porque o primeiro não tem como. O cara tem, irmão, tem cada história absurda. A gente, o tempo aqui reduzido para a gente falar sobre essa enciclopédia de bromélias. Vão lá, conheçam, façam um tour. Rafael falou que vai pensar em fazer um curso lá, né, Rafael? Estamos conversando em off aqui. Vai ter aí lá uma imersão de bromélias lá no... Bromélias e depois de Filodreno, tem que ter. Uma imersão lá. Querem saber de bromélias? Procura esse cara. Isso aqui é uma enciclopédia, é um cara que eu sou fã, que eu admiro. É um cara que tem que deixar legado. Já deixou muitos, mas eu quero que ele deixe mais, porque eu quero que a geração futura tenha o contato, tenha o conhecimento que esse cara tem, que tu não tem noção. Tu não tem noção. Depois tu indica aqui, vamos indicar uns livros aqui, onde tem coisas suas também, a gente vai indicar aqui, vamos deixar na descrição. Tem umas fotos que a gente vai colocar no meio do vídeo, nas edições aí, Queiroz. O pessoal da Avante dá uma força pra gente com isso. Queria agradecer ao Vinícius, mais uma vez, abrindo a casa dele, que não é mais a casa dele, né? Agora a casa é nossa, né? A casa é do Papo de Quintal. E cada vez que a gente tá aqui é maravilhoso. Dá aí dá sua chamada final aí, fala aí, agradece, meu irmão, divulga, fala o que tu quiser, o espaço é contigo, fala. Eu só tenho a agradecer por essa chance de poder a gente tentar que agradece, ajudar no que for possível, porque eu acho que todos nós devemos contribuir com alguma coisa que nos for possível. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então eu só tenho a agradecer por essa chance de poder falar alguma coisa e ajudar no que for possível. Oh, maravilhoso estar aqui. Vinícius, considerações finais? Quando quiser, toma aí. É sempre um prazer receber vocês. Obrigado. Queiroz? Mais uma aula. Mais uma aula, né? O Queiroz é meu camarada, né? A gente estava, semana passada, a gente esteve junto, né? Ficamos lá uma manhã inteira conversando. E é engraçado que a gente fala que toda vez que a gente vem fazer o Papo de Quintal, o Queiroz é muita coisa nova para ele, né? Que é uma outra ramificação do que ele faz. Ele fala, cada um entrevistado que vai lá, porque o Queiroz ele é muito estudioso com tudo, então ele quer... Qualquer dia ele vai estar dando aulas aqui, maravilha, já fizemos... Já temos um legado. Temos um cara para... E aí ele falando comigo, Bruno, cada um que vai lá, para mim, eu aprendo coisa nova, eu saio de lá com uma aula, e é mais uma aula, tivemos uma aula hoje com Rafael das Bromélias. Aí a salva de palmas.
Obrigado, meu parceiro. Obrigado aí pela disponibilidade. Papo de Quintal, mais episódio 3, Rafael das Bromélias. Valeu.